Oi, conectando. Claudita. Oi, Éder. Só ajeitando Tudo aqui. bem? Tá Tudo bom. tranquilo. Só para a Lu sentar aqui, só para a gente ver se fica melhor Isso. assim. Olá! Deixa eu ver se Oi, fica Lu. melhor assim ou se fica melhor Deixa eu assim. desligar meu telefone. Assim fica melhor? Não, Não, né? assim vocês estão de lado pra gente. Isso. Então fica assim. Isso. Eu vou botar no silencioso. Nossa, aqui a gente vai ficar bem. Oi, Vamos ter que unir Aninha. o O pessoal casal, tá né? Nesses entrando aí. momentos difíceis. Só fecha a porta. Ok. Vamos esperar um pouquinho, né, Éder? 5 Sim, minutinhos aí. O não tem pessoal do problema. Oi, Jaque. Tudo bem? Quer descer? Não desce. Ok? O pessoal tá chegando ali. Família tá toda em casa, né? De cachorro latindo. É, vai ter isso aqui em casa também. Rita Ó, essa aqui. tem mais Oi, uma Mel. participante. Tudo bem? Ela vai dar a Oi, opinião oi de aqui pro como pessoal. uma menina canadense se sente durante É, a tá aí o reclusão. Olha lá, ó. Ricardinho. Oh, Ricardo! Meu Ó, Deus, tá muito Ricardinho tá grande. mais pra Ricardinho. Olha esse cara. Né? Ah, vamos ver, vamos esperar aí que o pessoal tá entrando. Bom, a gente vai. A gente tá ficando gordinho, né? Só em É, casa, só comendo. é verdade. Aí a gente tem que fazer uns treinos, tudo online. Agora é tudo online. Tudo online. Eu queria pôr aqui para ver o número atual. A minha voz tá boa, né? Tu escuta bem? Tá ótimo. Pra mim a transmissão tá super boa. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. Tá bom. Ó, lá são as breaking news, então a gente já Aquela fica é a sabendo médica. a desgraceira em tempo real, entendeu? É verdade. Ó, lá tem que nem o Todo dia Bolsonaro. O tem alguma- povo aqui também tem. É Alguma verdade. novidade. Quanto tempo faz que vocês estão morando aí? 6 anos, quase 6 anos e meio, né? Fevereiro de 2014 a gente mudou. 14 de fevereiro de 6 14. anos e 6 2 anos e pouco. meses. E 2 meses, Já faz bastante tempo, né? Já faz. Passa É uma rápido. semivida. E qual a cidade que vocês moram, Lu? A gente mora em Burlington, que é 60 quilômetros de Toronto. Tá. Então, É considerado Grande Toronto. É como se fosse, para os gaúchos que estão assistindo, é como se fosse Esteio de Porto Alegre. De distância. Né? É a terceira cidade, depois indo para Niagara Falls. a gente tá entre... o pessoal, Ricardo. Oi, E aí, Ricardo! Ricardo? Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Tá ficando de cabelo branco por causa do coronavírus? Não, isso é hereditário. Eu tô quase lá, ó. Bom, gente, então assim, aqui é a Cláudia da CF, Cláudia Freire, Marketing Digital para Saúde. E a gente vai falar mais uma vez aí de coronavírus, de tudo que está acontecendo. E assim, a gente tem muitos amigos gaúchos queridos que estão em outros lugares, como a gente falou com a Aninha, que está na Itália, e como hoje a gente vai estar falando aí com o Éder e a Lu, nossos amigos queridos que estão lá no Canadá. E a gente até para entender um pouquinho o que está acontecendo no Brasil, mas entender também o que está acontecendo em outros países, né? Então, eu tenho algumas perguntas e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal aí, porque é um prazer enorme estar com vocês, ver vocês aí, tá bom? A gente mata um pouquinho da saudade, né? Bom, gente, quanto tempo que vocês estão em casa aí de quarentena? Como é que é isso? Conta um pouquinho pra gente aí, como é que tá sendo aí pra vocês. Falar? Bom, aqui a gente tem as férias da primavera, digamos assim, que foi semana passada. Então, até a semana retrasada, as crianças ainda estavam em aula. Não tinha aquele pânico. Antes do decreto de pandemia, estava tranquilo. Também não tinha um número grande de pessoas infectadas, então as crianças continuavam indo nas aulas. Eu continuava trabalhando, eu trabalho com estudantes internacionais vindo. A demanda continuava super alta, bastante gente. Até que na quinta-feira daquela semana eles declararam, olha, as escolas vão fechar para o March Break e vão ficar 2 semanas a mais fechadas, até dia 6 de abril. Aí começou um pouquinho do desespero, a mesma coisa que a gente viu em tudo que é lugar. Os supermercados, aquelas filas imensas, né? Todo mundo saindo, nossa, agora vai mudar tudo. E realmente foi muito rápido a mudança.
Porque daí eu me lembro que naquela quinta-feira eu ainda fiz uma reunião em casa com a menina que trabalha comigo e a partir dali eu não saí mais de casa. Então já faz... Nessa quinta fecham 2 semanas que eu tô dentro de casa sem botar o pé na rua. O Éder, ele vai trabalhar, o escritório dele é fechado, ele fica só ele lá dentro, o funcionário dele fica trabalhando de casa. As minhas crianças, o meu Lucas, ele trabalha já há 3 anos numa casa de idosos, então os cuidados ainda são redobrados e ele continua trabalhando também. Então os meninos de casa, eles estão indo trabalhar, quando voltam, lavam bem as mãos, o Lucas principalmente vai direto pro banho. Mas eu e a Melissa ficamos dentro de casa, desde então. E os números de casos, assim, deu um pico, né? Porque não era assim. Quem faz o supermercado é o Éder também, ele vai quase todos os dias, porque a gente não compra muita coisa. Nossa cidade é uma cidade que tem muitos idosos, então a gente tem que pensar muito neles também. Então o Éder vai, busca uma vez por dia. Assim, a minha rotina mudou um pouco, obviamente, porque a gente levava as crianças para a escola, etc. Eu tinha uma vida um pouco mais social, né? De ir para a rua. O meu escritório fica aqui perto, fica uns 9 quilômetros de casa e é dentro de uma estação de televisão. Então, e tem muita gente trabalhando lá ainda, né? No andar onde meu escritório fica, que é uma parte de co-workspace, eu tenho um escritório dentro, lá não tem ninguém mais trabalhando. Então, só quem realmente tem escritório lá dentro, que a gente fica isolado, no escritório fechado, que realmente está indo. Então, eu eventualmente vou, porque eu acabo não tendo contato com ninguém, né? Tenho segurança na entrada, tem todas as condições de higiene. E existe uma orientação geral para todo mundo ficar em casa, mas ao mesmo tempo o pessoal está muito preocupado com a saúde mental, né, de todo mundo. Então aqui a nossa cidade tem uma característica de ser muitas casas, tem muitas casas ao invés de prédios, né? Então as pessoas podem caminhar nos quarteirões, né? Então hoje está nevando, mas ontem estava um dia lindo de sol. Quantos graus está aí, Éder? Agora está nevando, mas está 4 graus positivos, porque para nós agora isso já é muito quente, tá, gente? Então assim, ninguém acreditou que ia nevar de novo, mas isso sempre acontece. Às vezes em maio dá um dia de neve, então é normal. Por isso que para os canadenses, assim, a gente fica esperando muito a primavera, o verão, para poder sair na rua, pegar o sol de novo. Claro. Aí esse final de semana foi um final de semana muito bonito. Então a prefeita aqui da nossa cidade falou: gente, vale a pena, não fiquem em multidão, mas dá uma volta na quadra, né? Ou vai pro pátio, peguem sol. Mas aí o pessoal saiu na rua. Então, no meio do dia, ela botou no Twitter e começou: olha, a gente está fechando os parques, aqui tem muitos parques bonitos, né? A gente está fechando os parques, então quem estiver indo já nem vai, porque o pessoal começou a ir muito, e daí já não funciona aquela regra de 2 metros, porque quando vê, tu já tá muita gente passando uma pela outra. Então, e naquele mesmo dia, que foi no sábado, ela declarou estado de emergência na nossa cidade. Então, agora, todo dia é uma nova orientação, muda, né? Ontem a gente ficou sabendo que as aulas, então, não vão voltar dia 6 de abril. Eles não têm ainda data. Eles disponibilizaram um site para as crianças estudando online. Todas as crianças, mas eles não sabem. Eles acham que pelo menos até 30 de junho não vai voltar. Então, isso seria o final do ano. Então, eles estão vendo se vão perder o ano letivo ou não, provavelmente, né? Então, não se sabe o que vai acontecer. Existe um apoio do governo muito grande, né? Porque... isso eu ia te perguntar. Tem um apoio governamental. A Air Canada está parando completamente todos os voos, né? E já demitiu 5.000 funcionários. Né? E aqui tem o nosso auxílio-desemprego, né? Chamado IE. E teve um boom. E o pessoal aplicou assim... 500 mil aplicações. No primeiro dia. E existe o suporte. Assim, o governo está... Em algumas cidades, não em todas as cidades, isso é porque tem muita gestão da prefeitura, né? Aqui é muito separado. Cada província tem as suas leis.
Então, a nossa província de Ontário tem uma lei, a província lá de British Columbia, que é Vancouver, é a outra. Sistema de saúde, cada um tem o seu, é tudo independente. E aí tem ainda a parte da cidade, que daí são as taxas da cidade, água, luz, telefone. Então, cada cidade adotou uma política. A nossa ainda está... Ontem eu estava lendo até para poder falar para vocês com certeza o que ia acontecer. A nossa, ela está pedindo para também extensão do prazo de pagamento de água, luz, essas coisas. Mas essa semana que ela vai nos dizer. Ela botou para votação lá. Mas algumas cidades já deram 6 meses que não vai precisar. Que não se você tem que pagar a hipoteca, que todo mundo tem que pagar a hipoteca. Isso é do Canadá Geral. Aí eles vão dar o cara. Vocês aí, a população é muito idosa, como é que é essa coisa de depressão? Como é que é isso das pessoas terem que ficar em casa, né? É assim, até para desmistificar um pouco, as pessoas às vezes falam, vocês foram mudar para o Canadá, vocês são loucos, vão viver que nem iglu, morar no frio. Nova York, Chicago, Cleveland tem o mesmo clima que a gente tem aqui, né? E são cidades famosíssimas, né? Sim. Então, assim, o problema do Canadá é que são 4 meses de muito frio, temperaturas de -10, aí, assim como no Brasil a gente tem 40, aqui a gente tem -35, às vezes em dias esporádicos, mas tem frios extremos, né? Durante 4 meses. Então, de dezembro, janeiro, fevereiro e março são os meses mais frios. Né? Março agora já está saindo. Aí, às vezes, agora está tudo nevado, nevou a noite inteira. Então, mas ontem estava um sol lindo. Então é tipo o Rio Grande do Sul, né? Às vezes tem 0, às vezes tem 28. 4 meses são meses fresquinhos, intermediários, como se fosse inverno do Brasil. E 4 meses de calor, 38, 37, 40 graus. Calor. Então calor bem. Então, obviamente, o canadense, quais são os problemas sociais aqui? Uso de opioides, muito opioide, né? Então, pessoas viciadas em opioide, porque o acesso... eles têm... agora existe uma campanha para se diminuir isso, mas porque o médico canadense prescreve muito opioide, não gosta de deixar o povo com dor. Aí segura no antibiótico. É umas coisas meio diferentes. Para conseguir antibiótico aqui é uma... é uma luta. Que eu estava falando da saúde mental. Da saúde mental. E aí existe muito problema com o alcoolismo, né? Então, o governo, por muitos anos, sempre controlou só lojas específicas que controlam o álcool. Agora liberou nas gôndolas em algumas províncias. Tem que ver quem é Ontário. A Luciana é a pessoa das regras, entendeu? A Luciana sabe exatamente o que ela estuda. Na verdade, no Canadá era assim, só as lojas específicas, então não tinha supermercado. Álcool não pode ser vendido fora dessas lojas específicas do governo. Quando mudou o governo aqui da nossa província, o novo governo disse, não, a gente vai liberar. Então, agora tem no supermercado, mas aí tem um caixa especial, que é só para maior de 18 anos. Não pode passar em qualquer caixa do supermercado para pagar. É engraçado, porque assim, ele liberou a maconha. A maconha está liberada desde o ano passado. Também saiu na notícia. Agora tem um pico de uso, assim, violento, por causa do confinamento. Então, assim, como o povo fica por um tempo em reclusão, né, principalmente as pessoas mais idosas, então tem esse tipo de problema. As pessoas buscam um escape, né? Claro. Então, o índice de suicídio é muito alto, né? Nós tivemos recentemente uma amiga próxima nossa que tentou o suicídio, uma canadense, e agora está vivendo um momento difícil, porque o governo dá muito suporte, né, de saúde mental, etc. Só que agora cortaram tudo, porque agora está vivendo tudo online. Telefone. Então, assim, eu acho que, como a gente estava falando um pouquinho antes, eu acho que é a maior preocupação agora. Eu particularmente, não tenho tanto a característica de como é que é, exacerbar notícias ruins, entendeu? Tragédia. Eu acho que é importante esse tipo de conversa, a gente se conscientizar que realmente a gente precisa ficar em casa.
etc. Mas eu acho que às vezes as pessoas, elas usam isso e elas mastigam, entendeu? E fazem disso uma coisa muito maior. Eu acho que a recomendação está dada, né? É verdade. Aqui existe uma aderência grande da população, por o que a gente estava falando, né? A questão de educação aqui, existe diferença social também, mas todo mundo foi educado, não existe analfabetismo, né? A analfabetismo é muito pequeno, porque principalmente pessoas que vieram de fora anos atrás, de repente, mas a gente desconhece. Então, assim, existe uma consciência geral, né? O canadense, por ser um povo muito educado, realmente pede desculpa para tudo. Então a gente está vendo uma grande colaboração das pessoas. Existe até uma piada, né? Como é que você pede para os canadenses saírem, 1000 canadenses saírem de uma piscina? Só pedir, por favor, saiam da piscina. Então é engraçado, porque isso é cultural, isso a gente nota. Né? Porque no dia nesse final de semana que teve um sol e que todo mundo saiu, até a prefeita falou, vamos pegar o sol. Tem muito parque bonito aqui. Então as pessoas foram para a rua. Nós andamos de carro, só olhando o movimento, eu não desci do carro. Só que eles pediram ao mesmo tempo, os parquinhos das crianças, que tem os brinquedos, não é para ser usado, porque vai ter contato. Então era engraçado, porque ninguém usa. Tava tudo o que eles orientam, o pessoal segue. Claro que tem as exceções. Eu acho que a parte, assim, os jovens é mais difícil para eles entenderem. É verdade. A gente tem dificuldade muito com o Lucas. O né? Lucas, 17 Apesar anos. de ele ter falado, ele ser o mensageiro aqui da desgraça no começo, né? Ele disse, ele agora não, porque eu só estou encontrando um amigo, porque eu só estou fazendo isso. Ele sempre tenta encontrar uma desculpa para poder sair. Né? Mas eu estava falando, a gente estava conversando, o pessoal um pouquinho offline antes, não é que o povo, que o canadense, que o italiano, que seja melhor do que o povo brasileiro, alguma coisa assim, entendeu? Eu acho que não existe. A gente como brasileiro, vivendo aqui, a gente segue as regras, a gente é um povo, a gente tem só a mania de tupiniquim, né? De achar que nada nosso funciona. Pelo contrário, os brasileiros aqui sucedem muito, muito bem. O que existe, que eu acho a principal diferença entre um país já desenvolvido e um país em desenvolvimento, são as diferenças sociais e a questão da educação em cada diferença social, certo? Então, se a gente pegar, acho que no Brasil a grande preocupação, existe uma classe muito pobre, com pouco acesso à educação, que é um povo de risco, de grande desafio. Ao mesmo tempo, tem um povo muito rico, que acha que as regras não funcionam para eles. A gente estava vendo ontem o Fantástico, o caso do cidadão lá de Porto Seguro, numa mansão, o rapaz aí de Torres, que veio do exterior e achou bacana passar o vírus para todo mundo, entendeu? Então, eu acho assim, gente é gente em tudo que é lugar do mundo, né? Se a gente pegar a massa da população brasileira, tá todo mundo fazendo o que tem que fazer. Obviamente que a gente vai ver exceções. Né? E aqui é um país... É o segundo maior país do mundo em extensão territorial, mas tem 34 milhões de habitantes. O Brasil tem 200 milhões. 200. Né? Então é mais fácil de tu controlar um povo de 34 do que um de 200. Claro. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a mensagem, assim, em termos de quando a gente compara, até para você, né, passar e ver todo mundo que está vivendo em cada país, é que assim, o brasileiro faz bem também. Né? E não sigam também, né, os maus exemplos que estão sendo feitos. É verdade, é verdade. São escolhas, eu concordo contigo, eu acho que justamente por essa diferença de população, né? Aí são 30 milhões, na Itália são 60 milhões, aqui 200 milhões. Então, assim, mas eu vejo as pessoas se mobilizando e é justamente por isso que eu criei esse canal para estar conversando com amigos que não moram mais no Brasil hoje, mas que têm familiares aqui, para dizer para as pessoas, é isso aí, parabéns para quem está em casa. Quem ainda não tomou essa consciência, por favor, tome. Não é só por você, é pelas outras pessoas também. É pela série de profissionais de saúde que está trabalhando para que as coisas aconteçam da melhor forma. A gente está se preparando para entrar no inverno daqui a pouquinho. Aqui começam as vacinas para H1N1. Então, assim, uma pessoa... E tudo que a gente fala os nossos hospitais já são superlotados. Como vai para uma UTI alguém que está tendo um infarto e alguém que tem coronavírus? Como é que vai fazer?
Então, é esse o tipo de cuidado que a gente pede para as pessoas, é para isso que a gente está mobilizando o maior número de pessoas possível, né? E aqui tem outra diferença importante que tu tocou. Aqui não existe saúde privada, de maneira nenhuma. Né? É igual para todo mundo. A saúde aqui é SUS, tanto que o SUS do Brasil é baseado no sistema canadense, né? De postos de atendimento. A gente tem muito postos de saúde, que são os walk-in clinics, que a gente tem dentro do supermercado, que é justamente para desobstruir o hospital. Então, se você tem uma dor de garganta, tem alguma coisa mais simples, você não vai para o hospital, vai para o walk-in clinic, né? Então, isso eu não sei como é que vai ser no Brasil também, porque no Brasil vai ter uma população atendida pelo SUS e uma população atendida pelo sistema privado, né? Aqui a gente não tem, mesmo se tivesse muita grana, agora também com a fronteira fechada, eu não poderia ir para os Estados Unidos. Antes tinha a opção, tu não quer esperar alguma coisa, tu só é pertinho pra gente. É pertinho, a gente tem divisa com Nova York, né? Então, é só cruzar a fronteira. Mas eu não sei se é porque a gente está numa cidade um pouco menor também do que Toronto. Eu tive um problema de saúde e o atendimento, assim, nossa, é nota 10. É muito bom. É diferente porque a gente não tem mais nenhum médico, a gente tem um médico de família. Isso é importante. Todas as pessoas aqui, quando mudam para uma cidade e se tornam cidadãos canadenses ou residentes permanentes, você precisa escolher um médico de família na cidade. Então, a gente escolhe um médico, ele passa a ser o nosso médico de todos, e ele determina se eu preciso de um uro, se ela precisa de um gineco, são poucos etc. médicos aqui. Isso tem carência muito, tem muito assistência, muita enfermeira, muito psicóloga, pouco médico. Então, Porque para se formar médico aqui é difícil. Muito burocrático. E o que eu noto, assim, também na cidade, que eles fizeram, que quando a gente saiu de carro para ver, eles já fizeram, eles pegaram algumas casas e estão fazendo, tipo, postos específicos só para o coronavírus, né? Onde são feitos testes, porque aqui também, na nossa província, não tem teste para todo mundo. Então, não vai ter. Tu liga primeiro, tem que ligar. Se tu tá com um sintoma grave, chama o 91 e tu vai direto pro hospital, mas tudo separado, porque tu já vai saber pelo telefone. Se tu tem algum sintoma, tem dúvida, daí tem vários. Assim, eu peguei mais de 5 linhas, ou website, ou telefone, porque eles pedem para as pessoas não irem pro hospital, assim, para essas casas que eles estão colocando específicas, ou se precisar ir pro hospital, ligar e avisar. Né? Eu tô indo, porque daí já vai estar uma parte separada do hospital só para esse atendimento. Então, eles estão fazendo a seleção de acordo, assim, idade, histórico de viagem, né? Porque ainda que o histórico de viagem era o que estava, os casos maiores, o número maior de casos era de quem viajou. Então, sintomas, se tu trabalha, por exemplo, meu filho que trabalha numa casa de idosos, ele não pode de jeito nenhum levar para dentro da casa. Então, essas casas de idosos, elas estão completamente fechadas para visitas, só entram os funcionários e tem que fazer todo o screening antes de entrar. E se tiver algum sintoma, alguma coisa, ele, por exemplo, ele tem prioridade, porque ele não pode passar. Então, essas pessoas vão fazer o teste. E que tem algum problema de saúde também vão poder fazer o teste. Se não, se tu tiver sintomas leves, como, né, que a gente diz que é muito parecido com a gripe, eles pedem para ficar em casa, se tratar e só procurar ajuda médica se piorar alguma coisa. Então, eu não sei também como é que vai ser isso, mas não tem teste. Então, eu sempre acho assim, a gente vê os números subidos, mas a gente sempre tem que lembrar que esses números não tem todo mundo. Tem muita gente que não tá ali. Na nossa cidade, até ontem, ainda era só 5 casos na nossa cidade. Mas a gente não sabe, eu digo para ele, não é um número real esse número, porque tem muito mais gente. Por isso que a gente tem que evitar esse contato com as outras pessoas, porque tu não sabe se aquela pessoa, as crianças podem transmitir elas e não ter sintomas. Então, não ter sintomas, eles estavam pedindo, assim, graças a Deus também não teve nenhum caso de se juntar as crianças. Geralmente aqui eles fazem os playdates, né? E no início todo mundo ficou com essa dúvida, mas as crianças podem aqui é muito comum, as crianças vão na casa uma do outro, né? Mas aí todo mundo resolveram realmente não. É melhor evitar todo o contato dentro de casa para ficar só a família, não trazer gente de fora. E as mesmas regras, né? Eu acho que são as universais,
Nada diferente. São iguais, assim. A gente está com falta de álcool gel aqui, então a gente está usando muito sabão e água, que eles falam detergente, sabão. Eu, particularmente, eu sou meio cético nesse sentido. Eu acho meio impossível a gente fazer todo o controle Eu não. de higiene, né, para não trazer pra gente de asepsia, asepsia, né? O que Chegar em casa, botar as roupas num saco, entendeu? Eu não tenho material de limpeza suficiente para fazer isso. Eu disse para você ontem, eu trouxe dois sacos do supermercado que a gente tinha que fazer, botar luva, pegar saquinho por saquinho, passar, tá indo para a prateleira. Eu faço, mas eu tô fazendo com sabão e água, porque não tem mais. Agora, em compensação, a mão. Não detonada também. Mas, assim, eu acho que, pelo menos, nossos vizinhos aqui todos são idosos, a gente não tá tendo, né? O nosso vizinho a gente tem um vizinho que aqui tem que toca ukulele. Ukulele é tipo ukulele, é tipo um cavaquinho, né? E a Melissa faz parte do grupo. Então é só idosos e a Melissa. Aí ela vai lá tocar o ukulele com os velhinhos. Aí aqui tem o povo mais velho que se aposenta, eles vão muito para Flórida no inverno. Então eles vão para Flórida, ficam 4, 5 meses e retornam no verão. Aí ele chegou recentemente e tem uma quarta-feira por mês eles se reúnem. Aí ele bateu aqui na porta no começo, antes da crise. Porque assim, a Mel ainda estava na aula e tudo, ele bateu aqui. Pediu, eu posso falar contigo? Eu fui no meu médico, como, né, a minha situação de saúde não é muito boa. Queria te avisar que a gente não vai estar fazendo... Não, a gente vai fazer, só vai vir um casal amigo nosso de 70 anos também. Só que a gente não vai poder convidar a Melissa. Pra gente não ficar chateado. Nossa, imagina, eu entendo. Então, para eles, assim, eles estão sempre assim, todo mundo se ajuda muito aqui. Isso é muito legal. Isso é verdade. Então, esse contato, eu disse até pro Éder agora, se eles precisarem de alguma coisa, claro que daí eles não sei se é vergonha, ele tem os filhos também, né? Mas é uma ajuda e as pessoas respeitam muito. Então, por exemplo, se eu sei que ele tá com medo e ele tá isolado. Então, se eu for levar alguma coisa ali na casa dele, eu deixo na varanda. Eu só bato e deixo, entendeu? Então, é essa maneira que a gente faz. O povo tá respeitando. Tá respeitando. Acho que até o Éder, que é mais difícil, assim, nesse sentido de fica parado, não sai. Mas pelo menos ele evita que no início deu esse boom dos supermercados, agora tá super organizado. Eles começaram a colocar vidro para os atendentes, né, para pagar e pedir para não pagar com dinheiro, sim cartão. Aí tem as filas organizadas, então entra aos poucos as pessoas. Tá mais organizado, assim, mas no início também foi, assim, os 2, 3 primeiros dias, nossa. Aí depois eles foram acalmando, acho que deu um pânico geral. E né? Eu me senti muito angustiada, assim, até 2 dias atrás estava muito angustiada. E aí eu comecei a pensar, não, a gente tem que também confiar, fazer a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, vai dar tempo, entendeu? É bem como tu falou, dá tempo de não lotar os hospitais. Para ter o atendimento, porque se todo mundo conseguir ter o atendimento, não vai ter um índice de mortalidade tão grande. Então a gente está pensando nos outros, né? Pensando nos profissionais de saúde, pensando nas pessoas que estão trabalhando em supermercado, nessas coisas, porque eles estão a 1000 repondo os produtos. E eu acho que é isso, né, amor? Para vocês terem uma ideia, vocês estão acompanhando bastante aqui do Brasil, né? Mas hoje, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente tem 85 casos de coronavírus confirmados. A gente tem no Brasil 1.629 infectados e a gente tem 25 mortes. Dessas 25 mortes, 22 mortes em São Paulo. Então, assim, eu estava acompanhando há pouco São Paulo se mobilizando muito. Eles estão usando até os estádios para construir lugares onde as pessoas vão ser atendidas. E realmente, como é um país de uma população muito grande, né, Lu e Éder, é muito difícil, assim, mas a gente vê o empenho dos governantes, da população, de que dê tudo certo, né? Então, assim, eu acho que esse período é crucial mesmo, é para ficar em casa, eu acho que a gente tem que se cuidar. Mas assusta, assim, a gente que está aqui assusta bastante, né?
Verdade. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Aqui também, todo dia é uma notícia nova. E aí vai poder... Eu trabalho muito com essa questão de estudante internacional. Então, tem uns 3 clientes nossos que foram para o Brasil e não estão conseguindo voltar. Então, estava indefinido. Vai poder entrar, não vai poder entrar. Esse final de semana eles decidiram que vai, mas eles que vão avisar quando. Então, não é agora. Entendeu? Eu acho que isso também pode mudar, assim como muda. Agora vai fazer isso, tem outro dia já. Não, mas vai ser assim, mudamos. Então tem essa incerteza aqui. A única certeza que eu acho, que eu sinto mais confiança é essa. É saber que é quando eu vejo que as pessoas estão fazendo as coisas certas, fazendo a sua parte, né? E se fizer, quanto mais a gente fizer, mais rápido a gente vai sair dessa. É isso que as pessoas têm que ter consciência. É verdade. Se todo mundo fizer a sua parte, mais rápido vai sair disso e a gente vai... É novo para todo mundo, então está todo mundo aprendendo. Até os governantes, os cientistas, tudo os muito médicos, novo. Tudo muito novo. Então... É um medicamento que dá certo numa população ainda muito pequena. A gente sabe que se a gente que trabalhou com saúde, o Éder ainda que continua, e principalmente dentro da oncologia, que os estudos têm que ter um N muito grande de pacientes para serem reconhecidos, e hoje a gente olha uma pandemia onde tem 20 casos que deu certo, e aí já é um sucesso, assim, né? Meu Deus, todo mundo quer aquele medicamento. Isso é muito diferente, isso é muito novo para todo mundo, né? Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o que a gente tem que ter cuidado realmente é com os nossos idosos, mas a gente vê jovens também contraindo o vírus, os doentes crônicos, que também é muito importante o cuidado nesse momento. Então, muito bacana assim, ouvir de vocês como é aí, como está funcionando aí, que não está sendo muito diferente de como está aqui. Não. E a ideia também é mostrar um pouco disso, porque às vezes as pessoas pensam, mas aqui estão fazendo tudo errado, aqui nada está certo. A gente sempre pensa. A gente, mas não Isso tem, é do assim, brasileiro. tem uma coisa importante. Eu nunca me manifesto, apesar de às vezes ter muita vontade, mas nunca me manifesto politicamente ou qualquer coisa polêmica nas mídias sociais. Mas assim, o líder do país, obviamente, é a pessoa que precisa dar o exemplo para todo mundo, né? Acho que podia ter um pouquinho mais de orientação no nosso, né? Para as bobagens, às vezes, que eles falam, que é muito parecido com o Trump aqui fala, para cuidar, né? O cara não falar que é uma gripezinha, porque aí o povo se pega nisso e toca, né? E olha, não sou PT, viu? Não é só porque eu não tô falando do cara, porque eu sou PT. Por isso que eu não falo, entendeu? O cara vai lá, bate a panela pro um, é do outro, né? Entendeu? É só porque eu acho que assim, que a liderança do país realmente dá o exemplo que conduz o que as pessoas precisam agora, nesse momento. Ter crítica. A gente sempre acha que podia ter feito de uma forma melhor. Isso vai ser em qualquer lugar do mundo. Aqui, logo que eu cheguei, eu era maravilhada com tudo. E agora, que já está mais sendo, consegue ver que tem todos os problemas iguais. Só... A diferença, basicamente, é o povo em relação à educação e o governo. E como o governo dita as coisas. Isso é básico. Mas eu acho assim, em resumo, acho que o Canadá e o Brasil estão fazendo a sua parte, pelo menos, né, em que podem nesse momento. É uma situação super nova para todo mundo. A gente não sabe. Se eu pudesse dar um conselho, para as pessoas tentarem compartilharem mais coisas positivas do que muita desgraça e muita, entendeu? Porque tá todo mundo em casa, todo mundo muito na mídia social. Eu digo para você, não lê mais sobre isso, entendeu? A gente já sabe o que tem que fazer, a gente já sabe os cuidados que a gente precisa ter com o próximo e a gente vai aguardar as orientações de quem está trabalhando para isso, né? Claro. O resto é só ficar mexendo, espalhando coisas ruins, né? Então eu digo, se puder, compartilhe alguma coisa bacana. O que está angustiando todo mundo é que a gente não sabe quando isso vai passar. Então uma coisa é dizer que você vai ficar hospitalizado por 3 semanas, outra coisa é dizer que não sei quando é que tu vai ter alta. Que é a situação que a gente está, né? Então acho que é isso. E a gente torce muito, a gente acompanha muito o Brasil, né? Para que dê certo. Eu tava com a viagem marcada agora. O Éder estava indo agora.
Ah, é? O funcionário daqui a pouquinho. Eu tava indo para Madrid, para Berlim e para o Brasil. Olha Ferrou. só. É. Todas as pilotes não foram para o Não, Brasil. tem que cancelar, é verdade. Mas beleza. Gente, super obrigada. Nada. Muito bom falar com vocês, ver a família. Obrigada por tudo. Tem muita gente aqui mandando beijos para vocês e abraços, com saudades. Nós também. Fiquem bem aí, Vocês se também. cuidem. Vamos torcer para que isso acabe logo e tudo volte ao normal. E que, assim, que fiquem os aprendizados, né? Eu acho que quando as coisas acontecem, nada é por acaso. Então, alguns aprendizados, assim, talvez da gente voltar um pouquinho mais para dentro da gente, cuidar um pouquinho mais da família, né? Olhar o que está acontecendo à nossa volta, olhar para aquela pessoa que está do lado e saber, assim, que hoje nós dependemos uns dos outros, né? Nós dependemos que todos façam o que é preciso para que todos fiquem bem. Tá bom? É verdade. Beijo, Claudinha. Obrigada por a gente estar conversando também. É sempre bom. A gente mata um pouquinho da saudade, apesar de longe, né? É verdade. E a gente deseja para todo mundo isso, tudo de melhor, que se cuidem dos outros. E a gente vai, logo vai sair, se todo mundo fizer a sua parte. A gente não pode depender só do governo fazer, a gente sabe o que tem que fazer, então vamos fazer por nós mesmos. E vai passar, tudo passa. E vai passar, se Deus quiser. Beijo pra vocês. Aí, muito obrigada. Valeu, tchau.